Olá, está no ar mais uma edição do programa Ação Parlamentar, que hoje recebe o deputado estadual Roberto Carlos, do PT. 28ª sessão ordinária da terceira sessão O deputado Roberto Carlos começou a vida pública em 2004, quando foi eleito vereador do município da Serra e reeleito 4 anos depois. Em 2010, se elegeu deputado estadual. Atualmente, ocupa o cargo de segundo secretário da mesa diretora e preside a frente parlamentar em defesa do Estado presente. E essas demandas são importantes surgir aqui, por quê? Porque aí a gente está passando para o governo do Estado, Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, Prefeitura, aquilo que mais aperta, né, no dia a dia da comunidade. Na Assembleia Legislativa, sua atuação é voltada prioritariamente para a defesa dos direitos humanos, a qualidade na educação e a transparência no poder público. Vamos apresentar essa proposta para a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. Nesta edição do programa Ação Parlamentar, o deputado Roberto Carlos fala, entre outros temas, sobre a implantação da Lei de Acesso à Informação no Legislativo Capixaba e a luta por uma instituição de ensino superior estadual. Bom, deputado, seja muito bem-vindo ao nosso espaço mais uma vez. Obrigado. Vamos começar então falando sobre Lei de Acesso à Informação. O senhor conduziu, né, a implantação da lei aqui no Legislativo Estadual. Recentemente recebeu aí a representante da Alesp, a Tânia Rodrigues, para uma troca de experiências, né? O que essa conversa com a Tânia vai proporcionar de melhoria para a nossa transparência aqui? Perfeito. Primeiro, nós fizemos aqui uma comissão para adequar a Assembleia Legislativa à Lei de Acesso à Informação. Uma das primeiras casas legislativas do Brasil a fazer essa adequação. Tanto é que são poucos os legislativos estaduais no Brasil que disponibilizam nome de servidor com salário. Depois fizemos uma visita a algumas Assembleias Legislativas que têm uma experiência nessa questão da transparência. E a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo está bastante avançada, por quê? Porque lá eles conseguiram construir uma cultura de transparência. Eles desenvolveram 5 seminários internos, eles criaram um comitê do Portal da Transparência, e esse comitê é composto dos principais postos-chave da Assembleia. Então, todos os setores se comunicam através do Portal da Transparência. Tudo que se é produzido em termos de informática, ou seja, você fez um ofício, você fez uma solicitação, isso tudo vai para o Portal de Transparência. Então, esse é um caminho que nós estamos perseguindo. A Tânia esteve aqui, ela foi recepcionada pelos nossos servidores, recebemos ela na parte da manhã com um grupo de gerentes e diretores, depois com um grupo maior. E aí ela vai nos auxiliar na formatação do nosso primeiro seminário interno, que nós vamos começar a desenvolver aqui também a cultura da transparência. Agora, o Legislativo aqui do Espírito Santo, deputado, foi considerado pelo o jornal o Globo como uma das mais transparentes do Brasil. Aí a gente pretende ainda ampliar ainda mais essa transparência? Perfeito. O que ficou constatado pelo jornal o Globo e a Folha de São Paulo foi através de uma pesquisa que eles fizeram com 5 itens, inclusive a questão dos salários dos servidores juntamente com os nomes, e esses 5 itens, quem atingiu esses 5 itens foi a Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Então, isso é um fator muito positivo. Agora, o que a gente quer avançar mais? É que nós temos a percepção de que tem uma forma de você ampliar a transparência a partir de uma cultura de transparência. Então, o Legislativo de São Paulo, que está avançado nessa área, nós estamos pedindo auxílio para eles, assim como eles estão pedindo auxílio para a gente das informações que a gente presta à sociedade. Então, na realidade, vai ser uma troca de experiência. Ela, inclusive, gostou muito da forma como a gente aborda essa questão da transparência e o nosso compromisso, o compromisso da Assembleia Legislativa, não só nessa legislatura, de vir perseguindo se transformar numa casa realmente transparente. Agora, existe a previsão aí da gente estar melhorando também o nosso site oficial, né? Com a melhoria desse site, é importante a gente pontuar que a acessibilidade, a funcionalidade, na verdade, desse processo aí vai ficar muito mais fácil, né, deputada? Aí, além da transparência, que já está lá, já estão todos os dados lá, vai ficar mais fácil para as pessoas terem acesso também. Isso que esperamos em breve ocorra. Perfeito. Vamos mudar então um pouco de tema, vamos falar sobre a criação de novos municípios. O Brasil tem hoje 5.570 municípios, mas foi aprovado no Senado, né, o projeto que prevê a criação de mais cidades em todo o Brasil, inclusive aqui no Espírito Santo.
Qual a opinião do senhor deputado com relação a essa medida? Eu tenho uma visão um pouco conservadora em relação à criação de novos municípios. Eu acho que nós estamos no momento da economia mundial e também da economia brasileira de certa retração. Hoje, a União, né, ela é dotada de recursos, os estados menos e o município menos ainda. Então, nós não temos, de certa forma, hoje, uma autonomia dos municípios no que diz respeito a recursos. Tem municípios no Brasil, desses mais de 5.500 municípios, tem muitos deles que dependem de fundos, né, de participação municipais. Então, eu, particularmente, acho que temos que ter cautela. É legítimo a necessidade de alguma cidade, alguns distritos quererem se transformar em município, mas a gente tem que ter cautela para a gente não criar estruturas que daqui a pouquinho vão ficar dependendo mais de recursos externos do que propriamente da riqueza gerada naquelas localidades. Então, vamos devagar com andor, que o santo é de barro. O projeto ainda foi aprovado no Senado, ainda foi para presidente Dilma, para sanção ou não, né? Se vai ter alterações ou não. Mas mesmo assim já é uma discussão que antes de ser aprovado pelo Senado já estava dividindo bastante opiniões aqui no Espírito Santo, inclusive já tem pedidos para a criação de novos municípios aqui, acho que são 12, se não me engano. Exatamente. Bom, de qualquer forma, esses municípios que têm interesse em ser, né, emancipados, eles vão precisar apresentar um projeto de viabilidade econômica. E esse projeto tem que ser apresentado aqui pela Assembleia. Como é que o senhor visualiza esse processo? Perfeito. A Assembleia volta a ter um protagonismo na criação dos municípios, é isso que reza a proposta do Senado, que na realidade está regulamentando uma norma constitucional, e a Assembleia vai debater, eu acho que inclusive já tem debates marcados com a autoridade de Estado para começar a avaliar a viabilidade de alguns municípios, de alguns distritos se tornarem municípios, se emanciparem. Eu vou continuar com essa visão um pouco mais conservadora em função do momento que nós estamos vivenciando, mas também nós não vamos tolir e o nosso mandato também não será utilizado contra os anseios da população. Então, onde existir uma possibilidade de autonomia financeira de algum distrito e que tenha consenso com o prefeito atual, eu acho que nesses casos fica mais fácil. O difícil é quando você vai para um embate onde o prefeito do distrito que quer se emancipar não aceita e se cria uma contenda política. Eu acho que essa coisa, nós temos que tentar fazer isso de forma muito mais tranquila para viabilizar municípios que sejam, que a estrutura deles melhore a situação da população do que fragilizar, do que dividir e ao mesmo tempo fragilizar a gestão dessa futura cidade. Então, a minha fala é uma fala de mais responsabilidade no sentido de não criarmos municípios que não tenham condições de ser gerido financeiramente. O senhor já tem conhecimento de algum impacto financeiro para a criação desses novos municípios não, aqui no Espírito Santo? Ainda não. Né? Ainda não. Pelas condições da legislação, o meu município, por exemplo, a Serra, onde eu resido, tem algumas áreas que podem se emancipar, mas esse debate não está posto lá. A cidade ela está satisfeita com a sua unidade territorial. Ultimamente, a gente até conquistou, fizemos uma construção dos limites Serra e Vitória, redefinimos os limites Serra e Vitória, então não existe na Serra nenhum tipo de movimento de criação de um novo município. Bom, só para complementar, esse projeto em questão é de 2008, sofreu várias modificações em seu texto e, de acordo com o substitutivo aprovado pelo Senado, o primeiro passo para a criação de um município é a apresentação nas Assembleias Legislativas, conforme eu mencionei agora há pouco, de cada estado de um pedido, e esse pedido tem de estar assinado por 20% dos eleitores residentes na área geográfica diretamente afetada, tanto no caso da criação ou desmembramento, quanto nas situações em que houver fusão ou incorporação de cidade. Ou seja, a população também vai participar disso aí. Com certeza. É um processo que não é um processo só dos poderes. Exatamente, só da cabeça de um deputado. A população vai ter que se manifestar. Ok. Segurança, deputado. O senhor preside, né, a Frente Parlamentar em Defesa do Estado Presente, que é um programa do Estado com o objetivo de reduzir o índice de homicídio aqui no Espírito Santo. Esse programa tem um pacote de ações, né, deputado, que algumas delas já estão, inclusive, sendo postas em prática. Qual o papel do Legislativo nesse processo?
prefeito, nós criamos a Frente Parlamentar em Defesa do Estado Presente. O que significa isso? Primeiro, o Estado Presente é um programa do governo do Estado, um programa completo de segurança pública, na prevenção e na repressão. É um programa que parte do pressuposto de que o Espírito Santo é um estado que está com índice de homicídio alarmantes. Historicamente, a nossa taxa de homicídio por 100 mil habitantes, ela é praticamente o dobro da taxa de homicídio do Brasil, e ela vem conhecendo uma queda desde 2009. O programa Estado Presente, ele estabeleceu, a partir de critérios estatísticos e sociais, ele estabeleceu algumas áreas na Grande Vitória e no interior do estado, que são bairros e aglomerados de bairros que juntos representam mais de 50% dos homicídios no estado. Então, nessas áreas é onde o estado está prioritariamente fazendo as suas ações e as suas intervenções sociais de prevenção na área do esporte, na área da cultura, da educação, e também reequipando as polícias, ampliando o efetivo policial para dar uma presença maior com o objetivo número 1, que é a redução dos homicídios. Portanto, o objetivo número 1 é a preservação da vida. A Assembleia Legislativa, através através da Comissão de Segurança, que é uma comissão permanente, que tem uma atuação muito destacada, nós também, para auxiliarmos, nós criamos a Frente Parlamentar em Defesa do Estado Presente. Qual o objetivo dessa frente? Primeiro, ela compreende que o Estado tem que estar presente nessas áreas, historicamente desassistidas. E o Estado não é só o governo do Estado do Espírito Santo, são as prefeituras, é a Justiça, é o Ministério Público, a Defensoria Pública e também a União. Então, a nossa frente parlamentar, ela tem como principal objetivo levar para essas comunidades as autoridades do Estado, do município, e lá refletir junto com os moradores que vivenciam a realidade da criminalidade e da violência, quais as ações mais eficazes para a redução. Essa frente, ela já gerou 4 reuniões em aglomerados. O primeiro foi Nova Almeida, depois Jacaraípe, depois Feu Rosa e Vila Nova de Colares, e a mais recente foi na região de Carapina, mais precisamente em Central Carapina. A nossa próxima reunião vai acontecer no bairro de Terra Vermelha. Então, nós vamos percorrer todos os aglomerados de bairro do Estado Presente, ouvindo a população, e ao mesmo tempo acompanhando o que tem de estrutura física e de programas e de políticas públicas nessa região. Ao final, nós vamos entregar um relatório ao governo do Estado, ao presidente do Tribunal de Justiça, ao procurador-geral do Ministério Público, ou seja, ao final nós vamos gerar um relatório mostrando, de certa forma, as políticas que estão sendo eficazes e aquelas que precisam ser fortalecidas. Bom, deputado, o senhor mencionou agora há pouco algumas audiências públicas que já foram feitas justamente para o começo do diagnóstico desse problema, que é a questão da segurança pública que a gente tem, né, no Brasil todo, de uma forma geral. A partir dessas reuniões, já existe um cenário, o senhor já começa a traçar a partir de agora? O senhor já visualizou alguma estratégia? Sim, a estratégia do Estado Presente ela é correta, né? Que é a estratégia de se montar investimento público pesado nessas áreas. Então, ela é correta nas diversas áreas. Agora, o que a gente já visualiza nessas áreas e que são os indicadores também apresentados por parte da criminalidade e da violência? Quem é que está morrendo? Quem é que está morrendo no Espírito Santo? São jovens de 15 a 29 anos, na sua quase que maioria. Então, isso é sintomático. Então, a formação profissional, a expansão do ensino médio, uma escola mais atrativa e políticas de cultura, lazer, esporte para essa juventude e com perspectiva também de um mercado de trabalho com a qualificação profissional, isso, sem sombra de dúvida nenhuma, são as melhores medidas no sentido de proteção social. Do ponto de vista da repressão, o que nós enxergamos? Grande parte dos crimes e da violência estão associados ao tráfico de drogas. Então, essa questão ela já é mais complexa. Por quê? Porque, ao contrário, por exemplo, do estado de São Paulo, que você tem aí o PCC, aí você fala, meu Deus, o PCC. Pois é, o PCC é uma instituição criminosa, o crime organizado, que controla a vasta região em São Paulo. No Rio de Janeiro, a criminalidade ela tem uma outra feição, que são os comandos. São 3 comandos, Comando Vermelho, acho que a ADA, que é amigo dos amigos, e um outro que eu não estou recordando o nome. No Espírito Santo, nós não temos essa centralidade da criminalidade. Então, você tem o quê? Você tem uma criminalidade
dispersa no seu território e isso gera muitos conflitos e esses conflitos, de certa forma, são dirimidos quase sempre com a morte do cidadão, a morte da juventude. Então, é uma forma mais complexa de se atacar, mas o reforço no efetivo policial, o reequipamento das polícias, o investimento na inteligência policial e, sobretudo, o combate ao tráfico de drogas, essas são medidas que com certeza serão necessárias para reduzir a criminalidade e a violência aqui no Estado. Bom, deputado, este primeiro bloco chegou ao final, vou pedir licença ao senhor um instantinho, daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo. E você que está acompanhando a ação parlamentar aí de casa, não saia daí. Voltamos já já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Ação Parlamentar, que hoje está recebendo o deputado Roberto Carlos, do PT. Educação, deputado, o senhor preside já há algum tempo a Frente Parlamentar para a criação, implantação de uma universidade estadual. Bom, foram realizados, da última vez que o senhor deu entrevista para a gente, o senhor comentou que foram feitas audiências públicas, reuniões com pessoas do segmento, representantes do segmento. E hoje, deputado? Pois é, nós criamos a Frente Parlamentar em Defesa de uma Instituição Estadual de Ensino Superior, uma universidade estadual, isso logo no início do nosso mandato, em 2011, e essa Frente Parlamentar ela pegou diversas experiências de universidade e instituições estaduais. Trouxemos aqui o reitor da Unicamp, que também foi o primeiro reitor da Universidade Federal do ABC, trouxemos aqui o coordenador-presidente da FATEC de São Paulo, que é a Faculdade Técnica de Escolas Técnicas e Curso Superior em São Paulo, trouxemos o reitor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, então foram experiências importantes. O governo do estado vinha debatendo isso internamente dentro do governo e mais recentemente o governo do estado abriu a discussão, realizou um seminário na Universidade Federal do Espírito Santo com a coordenação do secretário de Estado de Ciência e Tecnologia e a participação de diversos segmentos, principalmente o segmento estudantil. Eu tive a oportunidade de participar e lá nós vimos que o modelo está bastante avançado, ou seja, o governo do estado avançou muito na questão da criação da universidade estadual. Universidade estadual essa que parece que já vem com alguns conceitos de ser multicamp, ou seja, ela vai se instalar nas áreas onde não tem Universidade Federal do Espírito Santo, onde não tem escolas técnicas, IFES, e onde não tem Sistema S. Então vai ser uma universidade que vai ser multicamp com a tendência de descentralizar os investimentos e equilibrar o desenvolvimento. E ela provavelmente terá o seu campus principal, ou seja, a sua reitoria no município de Viana. Essa é a concepção que está sendo gerada lá dentro da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Nós apoiamos essa iniciativa, a frente se sente contemplada, mas o secretário acha importante fazer essa universidade através de lei. Então, provavelmente, o projeto virá para a Assembleia. E quando esse projeto chegar na Assembleia, aí sim a Frente Parlamentar vai realizar audiência pública para a gente aperfeiçoar aquilo que, de repente, a sociedade achar importante aperfeiçoar. Bom, deputado, e no caso dos municípios que já tem, por exemplo, em São Mateus tem a CEUNES, Não vai ser contemplado, então, o município? Não. Os municípios que vão receber essa universidade ou essa instituição estadual de ensino superior são os municípios que não têm a estrutura da UFES, do IFES e do Sistema S. O caso específico de São Mateus, existe uma luta da comunidade local, inclusive a gente faz parte dessa luta, de que o CEUNES se transforme numa outra universidade, ou seja, que o CEUNES é um centro da UFES, mas existe uma luta, uma reivindicação lá da comunidade para que ela se emancipe e se torne uma universidade federal autônoma do norte do Espírito Santo. Aí seria federal de qualquer forma, não seria estadual, né? Exatamente. PEC, Proposta de Emenda Constitucional, de autoria do senhor, que trata sobre a transição de governo. Ou seja, essa PEC, ela foi apresentada pelo deputado, já foi aprovada aí por algumas comissões temáticas aqui da Assembleia, continua em tramitação e estabelece equipes de transição na administração pública. Deputado, vamos explicar então para a gente entender. Qual seria a influência dessa medida para os novos gestores? Pois primeiro nós já temos alguns instrumentos de transição. Um deles é o próprio PPA.
né, o plano plurianual, que é feito de 4 em 4 anos, e ele é feito no primeiro ano da gestão, seja do governo do Estado, seja do governo federal e das prefeituras. Portanto, o gestor assume um exemplo em 2013, ele faz o plano plurianual, que vai ter vigência a partir do ano de 2014 para um ano da outra administração. Isso é uma forma de planejamento, isso é uma forma também de transição. Uma outra lei que contribui para a transição é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece uma série de limites para o gestor e a forma de entregar a gestão. Só que o que nós tivemos no ano específico de 2012, que foi uma eleição marcada por mudanças, ou seja, grande parte dos municípios tiveram vitória da oposição. E aí nós tivemos o quê? Municípios que não entregavam as informações, municípios que, de certa forma, não contribuíram com a transição. Então, o prefeito, quando assumiu no dia 1º de janeiro, ele assumiu basicamente sem as informações necessárias para ele estabelecer o seu plano emergencial. Então, a nossa proposta é uma proposta de emenda à Constituição que cria a comissão de transição. Essa comissão ela terá representantes do governo, né, que está saindo, e representantes do governo que vai entrar. E todas as informações serão necessárias e depois que o prefeito toma posse ou o governador toma posse, essas informações já estarão no planejamento executado nos primeiros meses de governo. Uhum. E esse planejamento, né, ele tem de estar disposto aonde? Em documento? Como que é feito isso? Perfeito. De forma prática? De forma prática, os governos vão ter que criar essa comissão através de decreto. Então, cria-se a comissão, aí se estabelece. A partir do momento que se criou a comissão, já está prevista na Constituição, a partir da aprovação e também do decreto, qualquer informação que fosse negada vai estar, de certa forma, descumprindo uma lei. E, ao mesmo tempo, essas informações vão orientar, vai ser uma forma de orientar o gestor que está entrando. Uma coisa muito positiva que está acontecendo é que, como esse projeto ele ganhou uma certa visibilidade, algumas câmaras municipais, alguns vereadores entraram em contato com o nosso gabinete e pediram informações para fazer nos municípios. Então, já tem município que já aprovou a lei da transição. É o caso da Serra, é o caso de Santa Maria de Jetibá, ou seja, um debate que está acontecendo na Assembleia Legislativa estimulou as câmaras de vereadores e já tem alguns municípios que já aprovaram, porque eles fizeram através de leis e nós estamos fazendo, orientado até pela nossa Procuradoria, através de proposta de emenda à Constituição. Agora, quando é um projeto de lei, as penalidades já estão bem claras, né, específicas no projeto de lei. Nesse caso, que é uma proposta de emenda à Constituição, que já existe, as penalidades já estão implícitas nessa própria lei, já ou tem alguma modificação? O fato de ter previsão constitucional já é uma garantia. Se essa comissão não for criada, o prefeito eleito ou o governador eleito pode acionar o Ministério Público e o Ministério Público provavelmente vai responsabilizar aquele gestor que não constituir a comissão de transição. Bom, deputado, falar agora um pouquinho de um assunto que tem sido bastante debatido aqui no parlamento, que é com relação à construção de tanques de combustível e soda cáustica em Paú, Vila Velha. O senhor tem feito visitas técnicas lá, né? Qual a constatação? As pessoas lá estão bem incomodadas com isso, preocupadas, na verdade, né? Exatamente. Começou isso a partir de 2007, com a licença de instalação e, ao mesmo tempo, dada pela Prefeitura de Vila Velha e também pelo IEMA. A população criou, de certa forma, uma ação popular, fez uma ação popular que vem tramitando na Justiça e essa coisa ganha visibilidade quando a Câmara de Vereadores de Vila Velha faz uma audiência pública, convida alguns deputados, eu participo dessa audiência pública e trago o tema para a Assembleia Legislativa. Aí tenho a solidariedade dos demais deputados, a Assembleia Legislativa na presença e na figura de duas comissões, a Comissão de Infraestrutura e a Comissão de Meio Ambiente, nós realizamos uma audiência pública lá muito... então não são só visitas técnicas, não. Né? Na verdade tem acontecido audiências lá. Exatamente, com mais de 200 pessoas e essa audiência pública, com a presença do Ministério Público, ficou constatado que a comunidade rejeita aquele empreendimento. Esses tanques de combustíveis, eles estão a menos de 15 metros das residências, a população está alarmada com a possibilidade disso começar a operar. Essa audiência pública e a visibilidade que a Assembleia deu fez com que o IEMA voltasse atrás. O IEMA, portanto, ele
ele anulou a licença de instalação e embargou a obra. A empresa já entrou administrativamente com um recurso e nós estamos criando, aqui no âmbito da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, nós estamos criando um grupo para fazer um estudo de análise de risco para a gente entregar com mais segurança à população, para a população ter elementos técnicos para se contrapor ao empreendimento que nós achamos ali de alto risco. Bom, o debate então continua, né, deputado? Continua. Quero agradecer, né, a minha participação aqui no programa. Acho que é muito importante, que é um veículo que nós temos para falar com a comunidade que aguarda a prestação de conta dos seus parlamentares. Bom, a gente então que agradece e já deixa o convite aí para o próximo programa. Encerramos aqui mais uma edição do programa Ação Parlamentar. Se você ficou com dúvida sobre algum tema tratado aqui hoje, você pode escrever para o deputado robertocarlos@al.es.gov.br. Você também pode acompanhar outras ações do deputado por meio do nosso site oficial, www.al.es.gov.br. Muito obrigada pela sua companhia de sempre. Eu te espero em nossa próxima edição. Até lá!